Tem a palavra a Sua Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro. Muito boas tardes a todos, uma vez mais. Um cumprimento muito especial ao Sr. Cardeal Patriarca de Lisboa, que ainda agora nos deu aqui uma dimensão muito alargada de como um tema tão provocatório, no bom sentido do termo, pode ter uma abordagem que não é meramente espiritual. Quero cumprimentar também o Sr. Reitor da Universidade Católica e, muito em particular, o Dr. António Pinto Leite, amigo de longa data e que, além de um grande entusiasta do amor ao próximo, tem sido um magnífico presidente da ASES, antecipo o meu, ao julgamento do Congresso. Quero, evidentemente, fazer uma abordagem aproximativa, mais adequada à função que desempenho. Julgo que era esse o objetivo também, quando me convidaram de forma tão amiga para me juntar a esta reflexão. Um dos desafios que se colocam às democracias do nosso tempo, e sobretudo a Portugal, é o de conciliar a vida económica com os valores fundamentais que nos definem, com os valores próprios de uma sociedade democrática, livre e aberta. Sei que a ASES tem dedicado uma grande parte do seu trabalho a esta reflexão e à sua concretização, segundo os princípios que a inspiram, como demonstrou, por exemplo, a publicação há alguns anos do seu Código de Ética dos Empresários e Gestores. Mas essa conciliação é uma tarefa política de primeira ordem. Quando digo que se trata de uma tarefa política, não quero dizer, evidentemente, que se esgota na ação de poderes públicos do Estado. Pelo contrário, é política no sentido de que deve mobilizar o conjunto da comunidade política para a sua consecução e que sem essa mobilização ficará sempre aquém dos seus objetivos. A conciliação da vida económica com os valores fundamentais da nossa sociedade e com o primado da dignidade da pessoa adquiriu uma renovada urgência por todo o mundo com a crise financeira que se iniciou em 2008. Entre nós, o assunto deveria ter estado há muito no topo da agenda política, já que as origens da nossa atual crise são muito anteriores a essa data. Hoje, por razões que são evidentes para todos, tornou-se numa questão vital. Sabemos que as disfuncionalidades económicas têm consequências muito graves para o tecido social, para a coesão social e para a robustez dos valores que nos orientam nas nossas vidas pessoais e na nossa vida coletiva. Foi por isso que há pouco menos de um ano, quando apresentei o programa do Governo na Assembleia da República, propus que elevássemos o crescimento económico a valor político fundamental. Quis então com isso dizer que o crescimento abre possibilidades que vão além da indispensável satisfação das necessidades de consumo e de conforto da população. Vão até mais além do que o alívio da pobreza e da superação das carências económicas dos grupos mais vulneráveis. Vão além da geração de emprego que o nosso país necessita. Vão, inclusivamente, mais além da garantia de sustentabilidade das instituições do Estado Social que existem para nos proteger dos riscos sociais e dos infortúnios pessoais. O crescimento económico é a condição necessária de tudo isto, mas as possibilidades que abre são também de outra ordem, não estritamente económica. Numa sociedade com problemas de crescimento, são as escolas e as universidades que ficam mais limitadas nos seus investimentos.
É a investigação científica que vê afastarem-se as fronteiras que quer transpor. É a vida cultural que permanece circunscrita nos seus programas, nos seus recursos, no seu envolvimento com o mundo exterior. É o gosto pelo risco, pela descoberta, pela criatividade, que se encontra constrangido, até porque se dilapida o sentimento de segurança que nos permite dar um passo mais além, que nos permite ousar e entrar no desconhecido. É a confiança com que nos abrimos ao mundo exterior que se retrai. E, em contrapartida, é o interesse do resto do mundo que, por nós, se vai evaporando, deslocando-se naturalmente para outras paragens, onde o dinamismo do crescimento seduz e cativa. Mas, em termos mais gerais, o crescimento económico também estimula a liberdade. Crescer significa estruturar uma sociedade mais livre. Com crescimento aumenta o leque das escolhas para todos. Para cada um dos cidadãos, para cada uma das famílias que querem fazer projetos com boa probabilidade de serem concretizados. Querem multiplicar as possibilidades para as suas próprias vidas. Querem ter a expectativa razoável e natural a todos os homens e mulheres de que os seus filhos viverão melhor do que eles, de que lhes legarão uma sociedade mais próspera. O crescimento é, afinal, o grande impulsionador da mobilidade social. E, por sua vez, a expectativa firme de mobilidade social renova o empenho no investimento pessoal em educação e constitui o cimento mais durável da integração e da coesão. Com crescimento, há mais espaço e oportunidade para testar novas ideias, para gerar conhecimento. Há mais tolerância e respeito mútuo pelas diferenças entre pessoas e grupos sociais. Há mais apetência por uma sociedade mais cosmopolita e há mais disponibilidade para aprender com o resto da humanidade. Na minha proposta de elevar o crescimento económico a valor político e social central, quis indicar as suas consequências positivas não económicas, que por vezes perdemos de vista e cujos proveitos não podemos dispensar no país que ambicionamos para o futuro. No caso português, esse crescimento que ambicionamos é bloqueado por nós institucionais e estruturais. Tem estado bloqueado nas leis, nas instituições económicas e reguladoras, na definição de prioridades políticas, nas práticas administrativas dos organismos públicos, nas escolhas dos investimentos, na recusa de confrontar, sem complexos nem receios, os problemas concretos do país que nos separam da sociedade que queremos. Foi, pois, necessário, e tem sido necessário, atacar esses bloqueios. Tem sido necessário preparar o país para o crescimento e, por conseguinte, para nos abrirmos a todas essas possibilidades. O sentido do programa de reformas estruturais que está a ser levado a cabo no mercado laboral, no licenciamento, no mercado de arrendamento, na energia, nos transportes, na justiça, na educação e no ensino profissional, na concorrência, na administração central e local, na diversificação das fontes de financiamento das empresas, não é outro senão este: preparar o país para o crescimento e para a expansão das possibilidades de vida para todos. Ora, a democratização da economia consiste precisamente nesta preparação do país, das suas instituições, estruturas, capital humano e social, para o crescimento. Precisamos de abrir a vida económica à participação plena de todos, removendo os obstáculos que ainda persistem, capacitando os portugueses para que ela possa ser efetiva e anular os núcleos de privilégio injustificado que a dissuadem ou neutralizam. E permitam-me que acrescente, porque não se trata, como é evidente, de um ponto acessório, que esse processo urgente, como a sua designação indica, é inspirado pelos valores fundamentais de uma sociedade democrática moderna. Se, por um lado, as reformas estruturais obedecem a um propósito de revigorar, de ajustar
de melhorar as nossas estruturas económicas para que sejam estimuladoras de crescimento económico. Por outro lado, elas têm de atender à promoção de uma infraestrutura invisível, não estritamente económica, onde assenta a prosperidade sustentada, equilibrada e justa de toda a sociedade. Essa infraestrutura é feita de valores como a confiança, a liberdade, a responsabilidade, a solidariedade, o trabalho, o respeito pela iniciativa alheia, o mérito, a abertura à descoberta. Essa infraestrutura invisível não é, portanto, material, mas os seus efeitos são bem tangíveis. Nessa medida, as reformas estruturais têm de ser orientadas por estes valores. Têm já de conter a promoção destes valores. Só assim poderão gerar todos os bons efeitos que delas esperamos. Isso quer dizer que esta agenda de transformação estrutural tem de ser levada a cabo na fidelidade a estes valores. Sem isso poderíamos ter mudanças, mas não chegaríamos a ter verdadeiras reformas. É por isso que hoje podemos dizer com confiança que Portugal está muito próximo do caminho do crescimento. E para que todos os dias possamos estar mais próximos, não podemos retardar nem abrandar o ritmo das mudanças que estamos a introduzir. Antes mesmo de me dirigir para este Congresso, tive a ocasião de confrontar pela quarta vez o conjunto de reformas que vêm sendo executadas em interação com a Troika. E do mesmo passo que a insistência do lado da Troika aponta para não abrandar o ritmo de execução das nossas reformas estruturais, o Governo assume que não só é prioritário acelerá-las, como, sobretudo, mobilizar cada vez mais os portugueses para o desígnio dessas transformações. Minhas senhoras e meus senhores, muitas vezes nos esquecemos que a empresa e o mercado têm uma natureza social e civilizadora. Basta pensar no facto de passarmos uma grande parte das nossas vidas no nosso posto de trabalho, dedicados à atividade produtiva, para além do facto de ser do seu trabalho que a grande maioria dos portugueses retira o seu sustento. Mas isto tem de nos levar a concluir que a atividade empresarial não deve estar dirigida apenas para a realização dos bens próprios dos proprietários e administradores da organização. A empresa é um agente social nos seus próprios termos. Foi a pensar nesta realidade que numa outra ocasião mencionei as empresas cidadãs. A empresa é cidadã quando cria postos de trabalho, quando gera valor, quando inova, quando contribui para a provisão dos bens públicos, das instituições que são de todos, quando se envolve na vida social da comunidade, quando recorre ao potencial daquelas pessoas que são tantas vezes injustamente excluídas da vida económica, como é o caso das que são portadoras de deficiência. A empresa é cidadã quando expande as fronteiras das oportunidades e da liberdade efetiva das pessoas. E é cidadã quando se insere numa comunidade mais vasta e perante a qual tem responsabilidades. Mas ela própria é uma pequena comunidade, onde participam pessoas diferentes com funções diferentes. Nesse contexto, as lideranças da empresa, a sua administração e a sua gestão, têm também responsabilidades perante todos os que a constituem, a começar pelos seus trabalhadores e colaboradores, e que nela procuram a sua realização pessoal e a humanização da sua vida produtiva, sem esquecer os seus clientes, os fornecedores, os seus financiadores ou a comunidade envolvente. Todas estas considerações tornam ainda mais pesada a responsabilidade que empresários e empreendedores, administradores e gestores já têm aos seus ombros. Assim, quando vemos a empresa deste modo, percebemos que a atividade empresarial, na sua expressão real, no respeito pela dignidade da pessoa, tem um valor intrínseco. Ela vale por si mesma. Foi com estas referências valorativas que o Governo lançou o programa Revitalizar
e o programa Mais é Mais I. O programa Revitalizar inclui o recém-aprovado Código da Insolvência e Recuperação das Empresas, bem como o novo sistema de recuperação de empresas por via extrajudicial, para que todas as empresas que mereçam uma segunda oportunidade a possam ter e rapidamente reerguer-se. Mas também para que as empresas que falharam nos seus objetivos basilares possam sair de cena sem provocar danos, por vezes irreparáveis, às restantes que permanecem e para que os seus recursos possam ser rapidamente mobilizados para outras atividades. Esta modernização do nosso enquadramento legal e administrativo, que acompanha as melhores práticas mundiais na matéria, era imprescindível para revigorar o nosso tecido empresarial. No âmbito deste programa, queremos ainda criar fundos de revitalização e expansão empresarial de base regional e orientados para pequenas e médias empresas, para que as empresas possam ganhar escala, para corrigir desequilíbrios regionais e também para reganhar músculo financeiro, que por vezes são um obstáculo, quando olhamos para os seus balanços, à obtenção do crédito necessário junto do sistema financeiro. Com este programa queremos também renovar a cultura de empreendedorismo e o gosto pela inovação empresarial nos vários níveis de aprendizagem do sistema escolar. Já abrimos concursos para incentivos ao empreendedorismo e inovação, com recursos do CREN que ascendem a cerca de 340 milhões de euros, e o volume de candidaturas tem sido extraordinário. Estes incentivos incidem sobre aspectos tão diversos como a atualização e reforço das competências das próprias empresas, o acesso a mais investigação e desenvolvimento, ou o investimento na inovação produtiva e na internacionalização das pequenas e médias empresas. Este programa inclui ainda a reforma do capital de risco público, que estará inteiramente concretizada nas próximas semanas, e a promoção da transferência de tecnologia das universidades e centros tecnológicos para as empresas. Além disso, poderemos em breve apresentar o programa Indústria Responsável, que reduzirá drasticamente os obstáculos burocráticos e administrativos ao licenciamento das empresas, retirando constrangimentos desnecessários aos empreendedores. Foi por considerar este tema estratégico para o desenvolvimento futuro do país que fiz questão de presidir ao Conselho Nacional para o Empreendedorismo e Inovação, empossado há poucas semanas e de que se recordarão algumas afirmações minhas foram suficientemente exploradas e que reúne especialistas experientes e de reconhecido mérito, provenientes de diferentes áreas, com a missão de auxiliar o Governo na definição das prioridades de política nacional neste domínio e no da investigação aplicada. Não posso terminar, no entanto, sem vos deixar uma última palavra. Num momento como aquele que vivemos, os empresários e gestores têm ainda uma outra responsabilidade, a de se assumirem como agentes decisivos da recuperação, da transformação e da modernização do país. Como agentes que também devem liderar pelo exemplo profissional e de cidadania, na aposta de crescimento do nosso país, com novos investimentos, formação profissional e novos mercados. Mas também pelo exemplo de solidariedade e de responsabilidade social. Por todo o país tenho testemunhado exemplos extraordinários de visão empresarial, de velocidade de ajustamento às novas e difíceis circunstâncias, de diversificação dos mercados. Os números recentes das nossas exportações são suficientes para convencer até os mais céticos. E também tenho testemunhado excelentes exemplos de atenção à condição dos mais vulneráveis, às dificuldades das famílias e de adesão aos sacrifícios que são pedidos a todos. São incontáveis os empresários e gestores, nacionais e estrangeiros, que confirmam a sua confiança em Portugal. Por isso também eu quero deixar aqui a confirmação do pacto de confiança que propus desde o primeiro momento a todos os inovadores e empreendedores, sejam eles trabalhadores ou gestores do nosso país.
Não termino, no entanto, sem fazer uma referência muito particular ao sacrifício extraordinário que todos os portugueses, de um modo geral, têm demonstrado, não apenas, permitam-me, para afirmar o seu amor ao próximo, mas também o seu amor à pátria. Tem sido realmente extraordinário e uma honra muito grande chefiar um governo que tem tido a possibilidade de contar com um povo tão extraordinário como aquele que nós temos em Portugal. Muito obrigado a todos.